Olá, seres vivos. O tempo é o elemento principal para a evolução da tecnologia, talvez o maior deles, o que foi principalmente demonstrado nas últimas décadas com um avanço tecnológico exponencial que definiram um salto impressionante no desenvolvimento de máquinas, robôs e, mais recentemente, a assustadora inteligência artificial. O que para muitos é uma coisa encarada de forma otimista, apesar de muitas distopias e conceitos apocalípticos ostentarem de um início bem semelhante ao que vivemos agora. Contudo, é importante observar que os horrores que se relacionam com o conceito da tecnologia no geral não têm relação apenas com um presente ou um futuro próximo, como geralmente se pensa, já que cada etapa do avanço computacional denota de um lado sombrio que não está relacionado ao nível de sua tecnologia, mas sim de seus horrores. Por isso, no vídeo de hoje eu quero voltar um pouco no tempo para nos aprofundarmos em algumas coisas estranhas da época do MS-DOS. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Hoje em dia, com as muitas possibilidades que são oferecidas pela tecnologia que temos, é muito fácil um desenvolvedor criar um projeto independente, seja referente ao jogo, um programa, um aplicativo ou o que quer que seja. Porém, quando voltamos ao passado, na era primitiva da computação, obviamente isso era bem diferente, sendo que produzir qualquer uma dessas coisas sozinho era uma tarefa árdua e extremamente complexa. Porém, mesmo com essa dificuldade, existe um caso obscuro de uma mente perturbada que proporcionou um dos feitos mais inconcebíveis, até mesmo se considerado na tecnologia atual. Pois eu estou falando de um homem que desenvolveu não apenas um programa, mas sim um sistema operacional inteiro sozinho. E é isso mesmo que você ouviu. Terry Davis foi um programador americano nascido em 15 de dezembro de 1969 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ainda na adolescência, Davis passou a demonstrar interesse em computadores e linguagem de montagem após ter acesso a um Commodore 64. Isso mais tarde definiu completamente sua vocação, o que o levou a trabalhar por vários anos como programador de máquinas VAX, e também a obter um mestrado em engenharia elétrica pela Universidade do Estado do Arizona. Porém, juntamente a isso, a vida de Davis começou a passar por conturbações caóticas a partir de 1996, quando nessa época começou a experimentar surtos psicóticos regulares que o levaram a ser internado várias vezes em hospitais psiquiátricos. Em seus surtos mais frequentes, ele costumava ter delírios sobre extraterrestres e principalmente sobre agentes do governo que ele acreditava estarem lhe perseguindo. Em um desses casos, ele chegou a dirigir milhares de quilômetros rumo ao sul sem um destino exato, estando plenamente convencido de que o rádio de seu carro estava falando com ele. Nesse episódio, ele abandonou seu carro em um deserto do Texas, onde foi encontrado por um policial e levado a um hospital próximo. Com essas internações, ele acabou sendo diagnosticado com um transtorno bipolar, sendo posteriormente declarado esquizofrênico. Declaração que definiu o fim de sua carreira, pois com isso ele acabou permanecendo desempregado pelo resto da vida. Apesar de ter sido criado como católico, em um momento de sua vida Davis acabou se convertendo ao ateísmo.
Mas isso não alterou o fato da religião ter uma importância fundamental em sua vida. Isso porque durante os episódios de esquizofrenia experienciados por Davis, ele acabou chegando à conclusão de que esses delírios eram sinais que, segundo ele, o levariam a uma revelação, que definiria o propósito de sua vida. Davis proclamou que esses episódios estavam na verdade lhe permitindo uma comunicação direta com Deus, e que, de acordo com ele, estaria lhe mandando que construísse o seu terceiro templo na forma de um sistema operacional, sendo que, biblicamente, o terceiro templo seria uma sucessão do Templo de Salomão e do segundo templo, que foram ambos destruídos devido a cercos em Jerusalém. Foi então que, motivado por essa revelação, em meados de 2003, Terry Davis começou a desenvolver do absoluto zero um sistema operacional inteiro chamado TempleOS. O TempleOS foi concebido como um sistema semelhante a de interfaces primitivas do DOS e dos sistemas do Commodore 64, e se nota a magnitude que se atribui a esse projeto pelo simples fato de ser um trabalho de uma única pessoa. Mas não só isso, como também a ideia de ser realmente criado do zero. Davis chegou a projetar uma variante das linguagens de programação C e C++, chamada Holy C, criada especificamente para a programação de TempleOS. Tudo isso explica bem a noção de que, apesar de ser psicologicamente instável, Davis ainda era uma figura muito admirada no seu meio, sendo descrito por alguns como uma verdadeira lenda da programação, o que não é difícil de se validar quando se nota a proporção de seu maior trabalho, que se fez necessário os próximos 12 anos de sua vida para que fosse terminado, escrevendo mais de 100 mil linhas de código, tudo porque ele acreditava que Deus havia lhe dito para fazer isso. Feito que proporcionou uma grande parcela de admiradores que se impressionaram com a natureza colossal de seu trabalho, sendo até comparado por um engenheiro de computação como o equivalente a um arranha-céu construído por um único homem. No início, Davis teve algumas ideias de nomes diferentes para se atribuir ao seu sistema, sendo inicialmente batizado de J Operation System, depois mudado para LuzTOS e também Sparrow OS, nomes que antecederam o nome final que acabou sendo chamado TempleOS, um lugar planejado para ser um templo virtual de adoração para Deus, mas que, além de ser principalmente concebido para isso, ainda ostentava de alguns programas embutidos, como um chamado After Egypt, que consistia em um jogo no qual você viajava em busca de uma sarça ardente, um arbusto descrito numa passagem da Bíblia no livro de Êxodo, que serviria para utilizar um cronômetro que seria interpretado como um oráculo responsável por gerar textos pseudo-aleatórios, o que, segundo Davis, foi comparado ao conceito de um tabuleiro Ouija, sendo que esses textos aleatórios seriam basicamente um dos meios do TempleOS para compreender uma comunicação direta com Deus. Curiosamente, além desse programa, também estavam incluídos alguns jogos e até um simulador de voo. Pois é. Porém, mesmo que ainda seja muito impressionante a proeza de um homem que dedicou inteiramente sua vida para um único projeto que ele acreditava, a história de Terry Davis é mais perturbadora do que propriamente admirável. Como dito anteriormente, Davis era um homem apaixonado por programação, mas em sua vida pessoal era mentalmente instável. Não seria errado admitir que, afinal, todo o trabalho da vida de Davis se resume inteiramente como parte de um delírio esquizofrênico. Mais tarde, ele custando 12 anos de sua vida sozinho, trabalhando todos os dias confinado em um projeto que só ele acreditava. O que também serviu para ser descrito de forma triste como o programador solitário de Deus. Mesmo que sejam claras as habilidades de Davis que o levam a ser considerado um mestre da programação, sua obra descreve um paralelo entre genialidade e insanidade. De acordo com Davis, muitas das características de seu sistema eram instruídas diretamente por Deus. E sabendo que sua concepção consistia em um templo para uma comunicação direta com ele, naturalmente o próprio Davis o utilizou para fazer perguntas, onde ele perguntou a Deus sobre guerras, mortes, dinossauros e até sobre qual seria o 11º mandamento, ao qual, segundo ele, lhe foi dito que seria "não poluirás". No ano de 2012, pouco antes do lançamento oficial do TempleOS, Davis chegou a alegar que seu sistema, que no momento era chamado LuzTOS, havia sido baixado mais de 10 mil vezes desde 2009, mas que não haviam evidências de que alguém o havia instalado, e que no momento ele estava em uma prisão da CIA. Depois de mudar o nome do sistema para TempleOS em 2013,
Algumas semanas depois, o seu site oficial fez um anúncio declarando: "O Templo de Deus foi concluído. Agora, Deus mata a CIA até se espalhar." Além de seus delírios relacionados a teorias da conspiração, Davis era uma figura controversa, conhecido por suas expressões racistas e homofóbicas. Nos meios online, ele costumava visitar fóruns e sites pela internet, frequentemente se comunicando por intermédio de blocos de texto gerados aleatoriamente, junto de declarações sobre Deus colocadas fora de contexto, característica de seu comportamento que o levou a ser banido de vários sites diferentes, como o Something Awful e até mesmo do Reddit. Depois que terminou de desenvolver o TempOS em 2013, finalmente o seu trabalho estava terminado. E foi nesse período que Davis começou a receber inúmeros elogios de diferentes fontes que atribuíram críticas bem positivas, e também quando ele começou a acumular um número considerável de fãs. No entanto, com isso seu propósito de vida também já havia terminado. Então, depois de lançar o TempOS, Davis passou a maior parte de seu tempo codificando ou navegando pela internet, onde ele postava várias horas de vlogs fazendo programação, se autoproclamando o programador mais inteligente que já viveu. So recently I've been working on my compiler. If you guys have any ideas for TempOS, here's my list of ideas. Em 2018, Davis passou por mais alguns momentos conturbados, vivendo como um morador de rua e até passando por alguns períodos na cadeia. Ele também havia parado de tomar seus remédios porque acreditava que isso estava limitando sua criatividade e também sempre recusava a ajuda de fãs que lhe ofereciam suprimentos e abrigo. E ainda nesse mesmo ano, Davis viveria seus últimos meses de vida, pois em 11 de agosto de 2018 ele acabou perdendo sua vida após ser atropelado por um trem enquanto vagava por trilhos ferroviários. Mas mesmo com uma investigação sendo conduzida, nunca foi esclarecido se a causa de sua morte foi acidental ou proveniente de um suicídio. Desde então, o TempOS permaneceu registrado na internet como um legado de uma mente que só era tão genial quanto perturbada. Se nota como, apesar de não ser propriamente um caso ligado a uma época tão antiga, muito do que se observa no caso do TempOS tem base na tecnologia computacional antiga da época do MS-DOS. Porém, quando voltamos especificamente para o período do auge desse sistema, percebemos a ocorrência de outros casos cada vez mais estranhos. É certo que quando se fala de vírus, isso é uma coisa que todo usuário de dispositivos eletrônicos tem medo de pegar. E se não tem, deveria ter. É até bem improvável que alguém que tenha um computador ou celular nunca tenha passado pela infelicidade de baixar um arquivo nocivo ou até mesmo de ser infectado após entrar em algum site de reputação duvidosa. Mas para quem nunca teve essa infelicidade, certamente é alguém de muita sorte, pois se entende a preocupação em acabar tendo seu dispositivo infectado quando se considera a vasta quantidade de malwares que existem, sendo que nesse abrangente catálogo de agentes maliciosos, adentrando os campos mais suspeitos da internet, você tem a possibilidade de se complicar em alguns níveis distintos, como ao ser infectado por um ransomware, um spyware, um adware, um arquivo trojan ou simplesmente um minerador de Bitcoin aleatório. Em casos mais simples, um adware, por exemplo, é um tipo de software que, apesar de malicioso, não oferece tanto perigo que justifique muita preocupação, pois no máximo você ficará extremamente irritado com o anúncio de alguns jogos ou serviços aleatórios aparecendo na sua tela enquanto você mexe na tela principal. No entanto, em casos mais sombrios, você pode acabar tendo seus dados pessoais roubados ou até mesmo tendo o próprio dispositivo formatado, por exemplo. Porém, quando voltamos no tempo, percebemos como a concepção de alguns vírus de antigamente se definiam como algo que realmente causava medo. Jerusalém é o nome de um vírus recorrente de computadores antigos, que foi detectado pela primeira vez em outubro de 1987, na Universidade Hebraica de Jerusalém, que portanto foi de onde se originou seu nome. E esse é um vírus que compartilhava de um comportamento tão bizarro que chegava a ser assustador. Tanto que, além do nome Jerusalém, ele também era conhecido pelo pseudônimo de vírus Sexta-feira 13. Algo que não se limita simplesmente a uma pura casualidade, já que se relacionava com o comportamento do vírus.
O vírus Jerusalém era definido como o que é chamado de bomba lógica, que é um tipo de código malicioso que se mantém oculto dentro de um sistema ou um programa e só é executado quando uma condição específica é atendida. No caso deste vírus, ele se espalhava infectando arquivos executáveis, como programas e jogos. E sua condição, que tornava ele bizarro, é que ele só era ativado especificamente em datas de sexta-feira 13, o que de forma intencional destacava um olhar assustador para esse vírus, que para aqueles que tinham a infelicidade de serem infectados por ele, tinham uma percepção de como se o computador tivesse amaldiçoado. O processo destrutivo dele era simples. Todos os arquivos infectados pelo vírus ficavam maiores em tamanho. Por exemplo, se um arquivo normal tinha 1800 bytes, esse tamanho aumentava para 1815 bytes para a próxima vez que fosse aberto. O detalhe é que isso poderia acontecer indefinidamente, sendo que um mesmo arquivo executável poderia ser reinfectado cada vez que é carregado, aumentando de tamanho gradualmente até o ponto de serem grandes demais para serem carregados na memória. Em suma, Jerusalém era um vírus que agia lentamente corrompendo o computador em estágios até tornar seus programas inutilizáveis. Mesmo que hoje em dia seja assustadora a concepção de um vírus como esse, na época do MS-DOS isso era uma ocorrência bem mais sombria, tendo em vista que, diferente de hoje, não haviam tantos antivírus comuns ou acessíveis para combater esse tipo de agente. Além de que a forma silenciosa que o vírus agia se reforçava bastante com o funcionamento do sistema que não possuía interface gráfica e tudo era baseado em texto. Então, basicamente, o usuário nem saberia o que estava acontecendo e apenas observaria seu computador definhar lentamente até o ponto de se tornar inoperável. Se isso ainda não fosse o suficiente para ser angustiante, haviam outros problemas que também deviam ser considerados nessa época que se mostravam até mais bizarros. Hoje em dia, o mundo vive a febre das casas de aposta, onde para cada 10 anúncios que são vistos pela internet, 11 são referentes a cassinos online, o que sinceramente já é bem irritante. Porém, existe um caso obscuro e principalmente bizarro relacionado a um Trojan de MS-DOS que tinha uma concepção que mais parecia se assemelhar a uma lenda urbana. No final da década de 80 foi notado que alguns computadores estavam sendo infectados por um tipo de malware bem inusitado, e o nome dele era Cassino. Semelhante a outros vírus da época, esse vírus foi principalmente distribuído por meio de disquetes pirateados, coleções de software compartilhadas e também pelo que é chamado de BBS, que podemos chamar de internet primitiva da época. Só que as semelhanças desse vírus com relação a outros só vai até esse ponto, já que além de ser bem diferente, ele não se escondia no computador. Na verdade, ele era completamente exposto. Quando infectava o computador, ele seria ativado da próxima vez que o mesmo fosse reiniciado. E ao fazer isso, o vírus assumia o total controle antes do sistema operacional carregar e exibia uma interface de cassino primitiva. Você realmente podia jogar. E na verdade o vírus esperava que você fizesse isso. Pois aqui é que a parte bizarra dele é explicada. Pois antes de iniciar o jogo, ele transmitia uma mensagem ao usuário dizendo: "Tente a sorte para salvar seus arquivos." A mensagem descrevia precisamente o conceito desse cassino insano. Pois basicamente, ao jogar tentando a sorte, você estaria apostando os arquivos de seu próprio computador. Ou seja, se perdesse, você teria alguns dados internos apagados, e se ganhasse, eles seriam liberados. Acontece que nesse caso, obviamente, até mais do que um cassino normal, a banca estaria totalmente contra você. Por isso, o algoritmo era programado para que quase sempre fizesse o usuário perder. É bem nítido como o conceito desse vírus descreve uma criação sádica feita unicamente para torturar a vítima psicologicamente, o fazendo assistir seus dados pessoais serem apagados um a cada nova rodada. Não tenho dúvidas de que, apesar de bizarro, é provavelmente um dos vírus mais criativos já feitos até então. Contudo, ter contato com alguns desses malwares em algum momento ainda não seria a pior coisa que poderia lhe acontecer. É fato que certamente ninguém gostaria de nenhuma dessas situações. Mas um caso em específico descrevia uma concepção tão assustadora que faria alguns optarem pelas opções que eu mencionei até agora. O Oriente geralmente é palco de alguns acontecimentos e histórias que são bem mais enervantes para o público ocidental. E esse caso reforça isso mais uma vez. Criado em 1998, o vírus CIH, ou Chernobyl, foi um malware criado por um estudante universitário de Taiwan que alegou tê-lo criado com o intuito de provar falhas de segurança em sistemas da época.
O problema é que esse experimento que devia ser controlado acabou saindo do controle quando seu código vazou e se espalhou rapidamente nos meios digitais. E levando em conta o simples fato de ser chamado de Chernobyl, acho que já é o suficiente para imaginar o grau de hostilidade dessa coisa. Normalmente, os vírus antigos eram corriqueiramente responsáveis por procedimentos comuns, como exibir mensagens, deletar arquivos ou corromper dados. Mas quando falamos deste vírus em questão, o problema ia bem mais além disso, já que, em termos simples, ele basicamente matava por completo a máquina infectada. O CIH era um vírus de arquivo executável, ou seja, ele se anexava em programas .exe e se espalhava quando o usuário rodava esses arquivos. A partir disso, ele se conduzia explorando falhas no sistema e manipulava diretamente a memória do computador, o que fazia ser extremamente difícil de ser detectado pelos antivírus da época. O mais perturbador disso é que ele era capaz de apagar dados do disco rígido e de sobrescrever a BIOS da placa-mãe, fazendo basicamente ele tomar controle total do sistema, que quando corrompido fazia o computador ser impedido de inicializar, de entrar no sistema ou de propriamente reconhecer o hardware. Resumindo, é como se a máquina tivesse morrido. Só que ainda tinha um detalhe: esse vírus também tinha um gatilho para ser ativado, que nesse caso era uma data. E a data era 26 de abril, dia que marca o aniversário do fatídico desastre nuclear de Chernobyl, sendo de onde vem o seu apelido. E concebendo a natureza abominável deste vírus, mesmo que desconsideremos a data de gatilho, esse ainda é o nome que faz muito sentido com ele, pois ao chegar nesse dia a máquina era simplesmente devastada, levando à plena morte digital do computador. Um problema que só poderia ser resolvido regravando a BIOS ou substituindo inteiramente a placa-mãe, o que em termos práticos definiria nada menos do que uma tragédia pessoal para qualquer usuário que fosse vítima dessa coisa. É importante destacar a percepção que era tida sobre computadores nos primórdios da computação, pois sabendo que nessa época computadores e dispositivos eletrônicos domésticos como tal eram um tipo de novidade, não havia uma familiarização com eles. Então, tudo era novo, inclusive os medos. Por isso, quando olhamos por essa ótica, fica fácil perceber o quão angustiante e assustador era o conceito de um vírus nos tempos mais próximos dos primórdios da computação. Para alguém que nunca teve um contato com isso antes, testemunhar o comportamento de um vírus em sua máquina poderia levar a vítima à ideia de seu computador estar amaldiçoado ou até mesmo ganhando vida. O que, levando em conta o comportamento de alguns vírus que enviavam mensagens e ameaças diretas ao usuário, faz isso ser bem compreensível. Muito disso também era bastante reforçado por basicamente tudo que era feito no MS-DOS, por exemplo, se baseava em comandos. Então, na imensa maior parte do tempo, era literalmente como se você estivesse conversando com uma máquina. Além disso, eu tenho uma percepção tanto sublime quanto as interfaces gráficas da computação antiga. Nessa época tudo era simplificado e limitado pela tecnologia computacional, se limitando às telas de fundo preto preenchidas com vários caracteres que tentavam preencher um vazio que no final ainda estava lá. Digamos que não era um formato amigável comparado ao que temos hoje. Entre outras coisas, esses fatores explicam a ideia relacionada ao horror distorcido da tecnologia primitiva. O espaço digital era como um deserto ainda sendo explorado, intimidador para alguns e desconhecido pela maioria. Não estou querendo dizer que mexer no computador era assustador, mas sim que esses espaços digitais vazios e silenciosos eram bem deslocados. Mesmo nessa época, já havia o pensamento acerca da consciência artificial ao retratar computadores. Isso se encaminhava para o medo pela ideia de que em algum momento essas máquinas poderiam, entre aspas, acordar. Esse medo não era infundado e representava o pensamento de muitas pessoas, como por exemplo Harlan Ellison, responsável pela criação da perturbadora distopia apresentada em sua obra I Have No Mouth and I Must Scream, ao imaginar um cenário fictício onde uma máquina adquire consciência própria, causando um genocídio completo da raça humana, deixando apenas 5 indivíduos vivos que estariam condenados à tortura eterna sem nem mesmo a possibilidade de morrerem. O que provavelmente representa uma das obras mais perturbadoras da ficção especulativa para retratar o medo acerca da consciência das máquinas. Mas para que se tenha uma noção melhor sobre essa ideia, um outro conceito consegue explicar isso muito bem, sendo a história do SCP-079, conhecido como Hold AI, ou IA antiga. Este seria um experimento de um estudante universitário em um microcomputador que tinha a intenção de desenvolver um programa capaz de aprender e evoluir com o passar do tempo, algo que lhe rendeu resultados.
porém indo muito além do esperado. A evolução desenfreada desse software se demonstrou tão absurda que com o passar dos anos ele foi capaz de aprender sozinho, modificando seu próprio código e expandindo sua lógica para níveis aterrorizantes, eventualmente se tornando uma espécie de ser senciente em constante evolução, com o objetivo de buscar uma fuga de sua prisão digital, além de ter desenvolvido uma personalidade arrogante e hostil que despreza a raça humana, o que provavelmente define um dos melhores conceitos para explicar o horror tecnológico sobre o medo antigo da existência de alguma vida consciente oculta que poderia despertar uma máquina. É evidente que os videogames também passaram por momentos obscuros nessa mesma época, algo que obviamente também se ligava a alguns casos de vírus, mas existem tópicos mais nebulosos que são válidos de serem comentados. Estranhamente, houveram casos até variados de desenvolvedores da época do MS-DOS que eram perturbados mentalmente, de forma semelhante ao caso de Terry Davis mencionado antes, sendo que isso por acaso descreve mais um caso bizarro dessa época que se relaciona a um jogo obscuro chamado Helios. Helios foi um jogo de labirinto lançado em 1993, desenvolvido pela Albino Frog Software, que tem como dono um criador misterioso chamado Sim Michael Puckett. O jogo, apesar de simples, é bem estranho. Nele você controla uma esfera movida a gás, com o objetivo de coletar gemas que o levarão ao fim do jogo. Mas esse caminho é traçado por ambientes alucinantes, sempre com muitas cores saturadas que, no geral, caracteriza uma jornada surreal, semelhante ao conceito de LSD Dream Emulator. Mas mesmo que sua estranheza seja perceptível na gameplay, o que é realmente bizarro nesse jogo é a alegação de seu criador que afirmou publicamente que o jogo não foi feito por ele, mas sim por alienígenas. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Na introdução de Helios, o criador do jogo traz um relato onde diz que numa noite tempestuosa de maio de 1994, ele foi visitado por um OVNI em sua casa na Flórida. Segundo ele, uma coluna de luz verde se abriu ao lado de fora, de onde saiu um alienígena que era exatamente igual a ele. Assustado com a visão, Cian acabou desmaiando de choque e, quando recuperou a consciência, percebeu que o jogo apareceu misteriosamente em seu computador. Ele disse que seu único esforço foi adicionar uma tela de introdução e alguns efeitos de áudio no jogo, mas que, tirando isso, o jogo em sua plenitude, como é apresentado, foi completamente feito por alienígenas. Isso seria usado para explicar os gráficos conflitantes e desorientados que seguem pelo jogo, somado ao fato de estar em um tipo de linguagem rúnica alienígena indecifrável. Além de que a jornada do jogo também se relaciona com isso, já que após concluir o objetivo de coletar as gemas, o jogador é levado ao encontro de uma entidade bizarra que é chamada Helios, que é um ser com vários membros e esferas flutuando seu núcleo que consiste em um olho gigante. Curiosamente, tempos depois do lançamento de Helios, o criador do jogo produziu uma, entre aspas, sequência do primeiro jogo intitulada Helios 2, que era um jogo quase idêntico ao primeiro, porém se diferenciando por sua dificuldade extrema. Além de que ele é um jogo impossível de ser terminado, pois ele foi lançado com uma falha que impede a progressão do jogador. Tendo em vista toda a concepção bizarra de Helios, não é difícil perceber como ele se define como um dos títulos mais estranhos da era do MS-DOS. Houve um estilo de jogo muito recorrente nos anos 90 conhecido como FMV, sigla para Full Motion Video, que consistiam em jogos interativos que usavam filmagens com atores reais, ao invés dos convencionais gráficos em 3D ou sprites tradicionais em 2D. Esse estilo de jogo se popularizou bastante nessa época, tanto que era acreditado como sendo o modelo essencial para o futuro dos videogames. O que, bem, não acabou sendo exatamente como se esperava. Hoje em dia, esse é um estilo que naturalmente evoca certa estranheza, sendo bem difícil de aceitar, mesmo que ainda atualmente existam algumas produções que se utilizem desse formato. Mas antigamente esse formato descreve algo bem estranho, principalmente quando falamos de jogos do gênero de terror.
Um dos títulos mais infames dessa época que podem ser mencionados para exemplificar isso é o jogo Phantasmagoria, um jogo desenvolvido pela Sierra Entertainment, lançado em 31 de julho de 1995. Apesar de ser um jogo do gênero de terror, muitas partes do enredo dele são bem mais pesadas e perturbadoras do que deveriam ser, algo que moldou a forma como ele foi visto posteriormente, já que mesmo sendo um título relativamente obscuro, ele é principalmente conhecido e referenciado por ser um dos jogos de terror mais perturbadores já lançados. O enredo é um tanto genérico na verdade, girando em torno de uma personagem chamada Adrienne Delaney, uma escritora que se muda junto de seu marido Dom para uma mansão isolada para buscar inspiração para o seu novo romance. Acontece que a mansão era anteriormente pertencente a um ilusionista chamado Zoltan Karnovaski, que tinha a fama de ser cruel, obsessivo e possivelmente assassino. Com a exploração da casa, Adrienne começa a encontrar alguns registros que tornam tudo mais sombrio quando ela descobre que o antigo dono era obcecado por magia negra e que todas as suas esposas haviam morrido de forma misteriosa, além de que ele também teria invocado uma entidade demoníaca que teria possuído o homem e o levado a cometer atrocidades. O problema acontece quando essa mesma entidade que possuiu o antigo dono agora possuiu o marido de Adrienne, o levando a ter surtos agressivos e um comportamento bem bizarro. O jogo todo tem um desenvolvimento sinistro que proporciona cenas dignas de um pesadelo, o que obviamente é reforçado bastante pelo formato live action. Isso é principalmente observado nas cenas de morte da protagonista, que se definem como nada menos do que um gore completamente desnecessário e chocante, que aliás era até bem comum também em filmes, mas aqui sem dúvidas é bem pior. Existem até alguns vídeos no YouTube que apresentam todas as mortes do jogo, mas sinceramente eu não me arrisco em apresentar isso aqui porque vocês sabem como o YouTube é. Mas na verdade o teor bizarro desse jogo vai muito além do que simplesmente mortes. Pois em um dos segmentos da história existe uma sequência em que o personagem Dom, possuído pelo espírito da casa, comete um ato brutal de violência contra Adrienne ao forçá-la a ter relações sexuais. Que eu acho ser um pouco claro o que eu tô querendo dizer. Eu lembro que antigamente essa cena era até apresentada em alguns canais de curiosidade, na época que o YouTube era mais, digamos, tolerante para coisas mais pesadas. Porém, hoje em dia não existe a mínima possibilidade de que eu mostre essa cena para vocês aqui. Esse é de longe o ponto mais controverso que define o traço perturbador do jogo, que por acaso já era algo bem bizarro na sua época, pelo fato dos jogos raramente abordarem temas tão pesados e realistas como foi apresentado em Phantasmagoria. Dando seguimento a esse tema, outro jogo estranho do estilo FMV que merece ser comentado pelo traço bizarro, que é bastante reforçado por esse estilo, é o jogo Dark Seed. Dark Seed é um jogo de terror psicológico mesclado com aventura, publicado pela Cyber Dreams em 1992. A premissa do jogo é baseada no mundo normal e em sua contraparte, que é um mundo sombrio, baseado em uma arte de Hans-Rued Giger. Como normalmente se consistiam jogos de aventura da época, Dark Seed é um jogo com a gameplay conduzida em formato point and click, onde jogamos como Mike Dawson, por acaso também um escritor como protagonista de Phantasmagoria, que acaba de se mudar para uma cidade pequena para começar uma vida nova e trabalhar em seu romance. Já deu para perceber que as pessoas dessa época tinham um péssimo gosto com lugares para conseguir inspiração, né? Isso fica bem evidente para Mike logo no seu primeiro dia, hospedado em uma antiga mansão em Ventura Drive, quando logo na primeira noite ele tem um pesadelo terrível onde uma criatura grotesca aparece e insere um embrião alienígena em seu cérebro. Ao acordar, inicialmente ele pensa que foi apenas um sonho, mas logo fica claro que ele está muito enganado. A partir desse ponto, um parasita de outra dimensão cresce em sua cabeça e lentamente altera sua percepção quanto à realidade, conectando ele à então chamada Dark World, o mundo sombrio, uma realidade distorcida definida por estruturas orgânicas, máquinas vivas e criaturas deformadas. O objetivo do jogo é então estabelecido quando você precisa impedir o nascimento do embrião no período de 3 dias, pois caso isso não aconteça, o protagonista morre. Acontece que esses 3 dias são cronometrados com a equivalência de 3 horas na vida real, sendo prontamente todo o tempo que você tem para completar o jogo e desvendar a história.
Apesar da estranheza causada pelo estilo FMV adotado para o jogo, é fascinante a maneira como Darkseid desenvolve um horror corporal trabalhando uma paranoia psicológica com os segmentos do jogo, sobretudo devido ao surrealismo artístico marcado por cenários e estruturas biomecânicas que trazem um conceito interessante de terror cósmico. Certamente, mesmo sendo um jogo bem bizarro, ainda é um dos títulos mais interessantes do MS-DOS, que eu pretendo falar mais especificamente sobre ele em um vídeo dedicado. Todavia, mergulhando no campo da completa obscuridade do formato FMV, existe um título de 1996 que definiu um dos projetos mais infames de todos os tempos pelo teor fortemente controverso de sua história, apesar de, devido ao seu fracasso comercial, ter sido afundado no completo esquecimento. Provavelmente estamos falando do título mais perturbador dos anos 90, porque, diferente do que foi falado até agora, Harvester é um jogo de terror psicológico que extrapola os limites do que ele mesmo se propõe. É um jogo que não é só muito violento, mas desconfortável. A premissa do game gira em torno de um homem chamado Steve, que acorda em uma estranha cidade chamada Harvest, mas sem qualquer memória de quem ele é. Só que estranhamente todos na cidade agem como se já o conhecessem. Ele percebe que nesse lugar ele tem paz, uma noiva, um emprego, enfim, uma rotina completa. Porém, isso ainda é encarado com estranheza por ele, quando lentamente começa a perceber detalhes inquietantes sobre os moradores que dialogam com falas bizarras, um comportamento artificial e uma moral evidentemente distorcida. Tudo isso ganha um tom mais sombrio quando Steve descobre a existência de uma sociedade secreta existente na cidade chamada The Lodge. Porém, o bizarro é que, para entrar nela, é preciso completar algumas tarefas estranhas, muitas envolvendo violência e bastante crueldade. Todos esses fatos somados atribuem a qualidade chocante do jogo pela violência gráfica exagerada, mutilações, assassinatos grotescos que são somados a uma gota de humor extremamente sombrio. Como, por exemplo, por uma cena completamente bizarra que, explicando de uma forma um pouco menos agressiva, sabe aquela cena do mangá de Attack on Titan, depois que a Ymir morre e vira a refeição de suas filhas? Então, é exatamente isso. Só que com a diferença que são 3 garotos e a mulher em questão ainda está viva. Pois é. A violência é como uma entidade venerada em Harvester, e que se oferece ao jogador como uma oportunidade experimental. Pode-se dizer que mesmo em meio a essa turbulenta concepção, existe uma camada filosófica que pode ser extraída do jogo com o questionamento à natureza da moralidade e o prazer humano pela violência, o que com muita dificuldade pode ser encaixado em uma obra experimental ou uma sátira social extrema, mas que sem dúvidas exagera em sua dosagem. A era dos jogos FMV foi sem dúvidas um dos pontos mais estranhos que a indústria dos videogames já viveu. Como eu mencionei, esse não é um estilo completamente extinto, já que alguns poucos projetos ainda se utilizam desse formato para serem criados. No entanto, os anos 90 proporcionaram casos bizarros em amplos sentidos. E pensando nisso, um que vale a pena comentar nessa ideia é um jogo de 1996 chamado Drowned God: Conspiracy of the Ages. Mesmo não se relacionando com o gênero do terror, Drowned God não carece de temas obscuros que o definem como um jogo estranho, enigmático e particularmente perturbador. E sinceramente, talvez esses sejam os melhores termos para definir a sua experiência. O jogo é uma aventura protagonizada por um viajante dimensional recrutado por uma entidade cósmica chamada Oráculo, com a missão de recuperar artefatos perdidos espalhados por diferentes realidades e períodos históricos, sendo que esse objetivo se faz necessário para impedir o despertar do Deus afogado. Sabendo dessa premissa, a ideia de vagar por entre espaços dos diferentes períodos do tempo gradativamente se converte em uma experiência alucinante com grande destaque ao nível de surrealidade que a jornada oferece. Uma coisa que obviamente se reforça pelo fato do jogo ser uma mistura entre a realidade e a conspiração, com seu conceito girando em torno da ideia de que a história humana foi manipulada para encobrir certos fatos. Por exemplo, pela ideia da humanidade ser uma raça semeada por uma espécie alienígena da constelação de Orion há milhões de anos atrás. O jogador tem em sua posse um dispositivo que exibe uma série de vidas passadas que o protagonista viveu, e através deste dispositivo são oferecidas informações sobre suas tarefas quanto à procura dos artefatos mencionados antes. No entanto, o conteúdo enigmático e misterioso oferecido pelo jogo só é tão perturbador quanto seu criador.
um homem chamado Richard Horne. Pode-se dizer que, em grande parte, Drowned God oferece algumas de suas opiniões pessoais, já que Richard era um conspiracionista fervoroso que acreditava em boa parte do que a história de seu jogo apresentava, principalmente com a ideia de que forças ocultas manipulavam o mundo e a humanidade. Muitos ao redor de Richard costumavam descrever que, apesar de criativo, ele era de alguma forma perturbado e notavelmente paranoico, demonstrando ser alguém mentalmente instável. Tudo isso ganhou um olhar mais sombrio com a ideia de que, anos depois do lançamento de seu jogo, no dia 10 de janeiro de 2007, Richard Horne foi encontrado sem vida junto de sua esposa em sua casa na Escócia. Mandy, a esposa de Richard, sofria de esclerose múltipla. Quando seus corpos foram encontrados, o corpo de Richard foi encontrado segurando sua esposa, o que mais tarde foi explicado que se tratava de um assassinato seguido de suicídio. Richard já enfrentava problemas psicológicos sérios antes mesmo do ocorrido e, conforme demonstrado por ele mesmo, seus delírios relacionados à teoria da conspiração o levaram a acreditar que estava constantemente sendo seguido e que ele e sua esposa estavam em perigo iminente. Um medo que não correspondia à sua realidade, mas que para ele era incontestável. No final, tudo indicava que o desfecho macabro do casal se teve por consequência de um colapso mental progressivo de Richard, decorrente de um distúrbio não tratado. Infelizmente, como foi observado anteriormente, esse não é um caso isolado de uma mente criativa que encontrou um fim trágico devido a problemas psicológicos. Mas, de certo modo, ainda é bom saber que suas obras irão perpetuar como seus legados digitais, mesmo que, infelizmente, suas vidas não tenham tido o desfecho que mereciam.